Tudo bem, aqui é o apóstolo Valdir. Prazer estar junto aí. Antes, gostaria que você escutasse esse vídeo. É muito importante você escutar, né? E se você achar que é importante, passa para outras pessoas. E hoje eu quero falar sobre a prosperidade e as bênçãos de Deus que vêm sobre aqueles que obedecem à palavra do Senhor. E eu creio que você é um homem, uma mulher, um jovem, não sei com quem está me ouvindo nesse momento, que você foi chamado para a obra do Senhor. Eu quero falar sobre o dízimo hoje, oferta, votos, né? Existem muitas pessoas que não entendem sobre o dízimo, pois eu quero dizer, Abraão, que é o pai da nossa fé, ele deu o dízimo para Deus de tudo que ele tinha. Isso está lá em Gênesis 14, versículo 19, 20. Abraão deu o dízimo de tudo. E por isso ele é abençoado. Foi o homem mais rico naquela época, né? Deus abençoou de tal maneira extraordinária. Também nós vemos aqui Jacó, em Gênesis 28, versículo 20 e 22, Jacó fez um voto com Deus. Aí quando a gente fala sobre o voto aqui na igreja Emmanuel, e as pessoas não entendem que é um voto, né? O voto é o sacrifício. O voto você é o cordeiro, né? Você vai sacrificar e vai entregar no altar de Deus. Então Deus vai honrar você, Deus vai abençoar a sua vida, né? E diz a palavra de Deus que Jacó fez um voto com Deus. E depois disso ele falou assim: certamente darei os dízimos. Então ele fez duas coisas corretas e certas. Ele votou com Deus, cumpriu o seu voto, né? E também dizimou. Hoje nós temos visto muitas pessoas que pegam o envelope de voto e não cumprem com Deus. Aí querem que Deus cumpra com ele e com ela aquilo que ele pediu. Em vez de ser abençoado, às vezes são até amaldiçoados, porque com Deus não se brinca. Deus não é brincadeira de ninguém, né? A pessoa às vezes ganha pouco, mas do pouco Deus poderá multiplicar. Olha bem, lá em Lucas, capítulo 16, versículo 10, você pode acompanhar na sua Bíblia, fiel no mínimo, né? Às vezes a pessoa ganha o mínimo salário, mas se você for fiel a Deus, Deus multiplica do mínimo, né? E vai colocar você também no muito. A palavra de Deus que fala isso, é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus é verdade, ela vai abençoar a sua vida, né? Então, o que nós temos que fazer é ser fiel a Deus, né? Isso, se nós fazermos o certo, Deus vai honrar nossas vidas e vai nos abençoar. Malaquias, lá em Malaquias 3, 8, né? Malaquias 3, 8, 12, fala sobre os dízimos e ofertas. E é muito importante você ler a palavra do Senhor para entender, para que você possa ser abençoado por Deus. Depois que você devolve o dízimo, entrega na igreja, então diz a palavra do Senhor que o Senhor vai abençoar a sua vida de uma maneira extraordinária, né? De todas formas Deus abençoa. Até você vai olhar assim: tá sobrando tanto de dinheiro para mim, estou conquistando e estou sendo abençoado por Deus. Há muitas pessoas até pregadores, que falam: mas naquele tempo lá era grãos, era isso, mas aquilo que dava, os vegetais e assim por diante, que era dado aos sacerdotes, né? Mas naquele tempo não tinha dinheiro. Eu não sei, não entendo muito essas pessoas que não compreendem ou não querem entender. Naquela época não existia dinheiro. Então muitas pessoas recebiam coletas
né? Então levavam até a casa de Deus ali, ofereciam um saco de arroz, um saco de feijão, assim por diante, né? As coisas assim, que eles traziam galinha e tantos outros animais que eu conheço um amigo meu que disse assim, que quando ele tinha uma galinha, ele tirava daqueles pintinhos ali, era 10% de Deus. E depois ele levava lá para o pastor dele, o pastor dele vendia ou comia, não sei, né? O problema é dele. E aquele que vive do altar, né? Aquele que trabalha no altar vive do altar, é sacerdote. Deus abençoa. Muito bem. Quando você entrega para Deus, Deus vai te abençoar. Não importa quanto você vai dar. Às vezes a pessoa começa a dar o dízimo bem pouquinho. Se ele mora, dali um tempo ele começa a dar o dízimo bem alto, porque Deus começou a abençoar a vida dele. Muitos falam assim, Jesus não pedia nada. Que Jesus fazia tudo de graça. Mentira. Amados, lá em Lucas capítulo 21, e 1:4, fala de uma viúva. E diz que a viúva colocou 2 moedas, ela deu todo o sustento dela. O que é o sustento hoje de uma viúva? O salário dela. Aquela mulher, eu não sei qual é o objetivo daquela viúva, daquela mulher. Se ela fez um voto com Deus, a Bíblia não relata isso aí. Muitas coisas a Bíblia não vai relatar mesmo, porque foram escritas só o mínimo para a gente entender e compreender, né? Mas Jesus disse assim para os seus discípulos, olha, aquela viúva deu mais do que aqueles que estavam os ricos ali, que estavam entregando. Muitas pessoas estavam entregando porque era sobras, eles tinham bastante. Não que eles não estavam sendo abençoados, estavam sendo abençoados por Deus também, sim. Mas Jesus quis mostrar algo, que aquela mulher depositou tudo na presença de Deus, o sustento dela do mês todo, na presença do Senhor. E vocês acham que Deus não abençoou aquela mulher? Eu creio que aquela mulher foi muito abençoada, para a glória de Deus. Muitos dizem, Jesus não pedia nada, que Jesus não pregava o evangelho de graça, e nós devemos pregar mesmo o evangelho, para todas as pessoas. Mas não quer dizer que Jesus não pedia. Jesus pedia as ofertas. Tem tantos ministros aí que estão falando bobagem, que o Velho Testamento não fala. Fala sim, fala de dízimo, fala de oferta. Ou você acha que Jesus ia contra a palavra do Pai? Jesus era judeu e Jesus aprendeu a dar o dízimo. Então, capaz que ele não ia pregar sobre o dízimo. Falta entendimento do Espírito Santo nessas pessoas. Falta visão. Como é que a igreja cresceu no mundo? Não foi através das ofertas, através do dízimo? Sim, foi através das ofertas, dos dízimos. Senão o evangelho não chegaria até você. A palavra de Deus diz que Jesus tinha 12 discípulos. Esses 12 discípulos tinham família. E quem sustentava essas famílias? Era Jesus. Através da sua pregação, através das ofertas que vinha até Jesus, dos dízimos, ele poderia abençoar a família dos 12 discípulos. Mas não foi só 12 discípulos que Jesus tinha. A palavra nos relata que Jesus também tinha 70 discípulos. Então vocês imaginam, Jesus com 70 discípulos, fora os 12. E esses 70 discípulos também tinham família. Da onde que saía esse salário? Da onde que saía esse sustento? Se não era das ofertas, dos votos, dos dízimos. A igreja primitiva, a igreja primitiva também pedia. Como é que a igreja ia crescer, mandar missionários e pastores e apóstolos para outros países, para outros lugares, se não tivesse condições financeiras? Amados, o que eu estou relatando aqui, eu quero falar uma coisa para vocês. Até Jesus tinha uma pessoa que cuidava da parte financeira, porque Jesus não queria se envolver na parte financeira, da administração financeira. Então ele tinha uma pessoa capacitada, que foi Judas. Judas era um homem, era capacitado, que sabia fazer as coisas certas, e a administração, as contas que era pago e tudo, era tudo com ele. Amados,
até o momento que ele fez errado, daí o errado é errado, né? Mas quando ele fez certo, Jesus sabia que ele estava fazendo certo, né? Por isso que ele foi escolhido. Mas Jesus também falou algo sobre Judas, que não tinha escolhido ele também, né? Mas Jesus sabia a capacidade que ele tinha de ministração. Muito bem, deixa esse lado aí de Judas aí. Mas Judas é o que carregava o dinheiro, diz a palavra de Deus, e é o que administrava sobre a parte. Lá em Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, versículo 9, capítulo 9, versículo 6, perdão, capítulo 9, versículo 6, diz assim: se você semeia pouco você vai colher. Se você semeia bastante, você também vai colher bastante. O segredo da oferta, do dízimo, é semear no reino do céu, né? E nós temos visto aí muitos irmãos, irmãs, aí tem empresários aí que estão descendo, em vez de subir, eles estão descendo. Por quê? Porque não entrega o dízimo, não tem como Deus abençoar, né? Causamente não tem. Na parte da área financeira não existe, né? Não existe. Porque se você não entregar o dízimo à casa do Senhor certo, como Deus vai te honrar? Como Deus vai te abençoar, né? E o que é feito com o dízimo? O feito com o dízimo. O dízimo é para pagar aluguel, luz, água, as despesas de trabalho na igreja, a evangelização e tantas outras coisas que é pago na igreja. Porque a igreja, ela é sustentada através dos dízimos e oferta. E as pessoas que ofertam a casa de Deus, eles vão ser abençoados por Deus, né? E 100 vezes mais aqui na terra, dirá no céu, né? Se você vai ser abençoado 100 vezes aqui, imagina lá no céu, quando você chegar lá, Jesus vai apresentar para você como você foi fiel a Ele aqui na terra, né? Sobre os dízimos, sobre as ofertas, e tu vai receber lá no céu a recompensa de Deus. Amados, não seja desobediente à palavra do Senhor. Obedeça a palavra de Deus. Se você obedecer o altar, não tem errar. Não tem. Porque daí como você entrega o dízimo, você faz os teus votos com Deus. Não tenha medo de fazer voto, mas cumpra teu voto, né? Não adianta você deixar teu voto em casa. Não, se você fazer o voto, é sacrifício, então faz o sacrifício e Deus vai te honrar. Não tem errar. Se você colocar no altar de Deus, você está colocando na mão de Deus. Tá entendendo? E da mão de Deus só vai sair bênçãos e vitória para você. Então, amados, se não está dando certo na tua vida, examina-te. Por que não está dando certo? O que está acontecendo contigo? Por que você não está prosperando dentro da tua casa, no teu trabalho, na empresa que tu trabalha? Ou talvez você seja um empresário, não sei, né? Mas examina-te. Examina dentro da palavra de Deus e não dá ouvido para Satanás. Dá ouvido somente para a palavra de Deus. Esse versículo que eu li para você lá, olha, pegue a palavra de Deus, examina e você vai ver o que eu estou falando é 100% verdade. E Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Só faça o que é certo, né? Não olha para o fulano, Bertano, né? Você tem que olhar para o altar, o sacrifício, entendeu? E Deus vai te honrar. Amados, tem muitos irmãos, irmãs nos dias de hoje que estão vivendo uma miséria tremenda, mas não dão os dízimos. É carro encrencado, é moto encrencada, casa caindo,
não tem nada dentro de casa, faz um rancho, você namora, não tem mais nada, sumiu tudo. E tudo isso o diabo devora. É o devorador. É o devorador. O que é o devorador? É o demônio. É o diabo. Porque daí você não tem proteção de Deus. Se você fazer o que é certo, você vai ter proteção de Deus. Mas se você não faz certo, como é que você vai querer que Deus te abençoe? Amados irmãos e irmãs, olha aqui, um forte abraço aí do apóstolo Valdir. Olha, vamos pela palavra de Deus, vamos ser fiel a Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer. O evangelho está sendo pregado no mundo todo, foi através de dízimos e ofertas de milhões e milhões de irmãos e irmãs que ofertaram, e diz a palavra do Senhor que muitos venderam até mesmo os terrenos, casas, e entregaram no altar de Deus, para que o evangelho fosse levado para outra cidade, para outros lugares, através daquela oferta maravilhosa que Deus colocou no coração daquelas pessoas. Você acha que aquelas pessoas não receberam 100 vezes mais? Não tem errar, irmãos. Não tem. Deus não deve para ninguém e jamais vai dever alguma coisa para alguém. Deus seja louvado, Deus te abençoa, faz o certo, meu irmão, minha irmã, vai para dentro da Bíblia, a palavra de Deus, que vai te levar para o céu, né? Jesus disse assim, eu sou o caminho e a verdade, né? Forte abraço aí do apóstolo Valdir Miranda, da igreja Emanuel, na Avenida Alcântara, 4696, seja bem-vindo aqui, temos reunião às quartas, sexta e aos domingos. Domingo é muito forte aqui a oração, aqui a gente busca mesmo e repreende os demônios, e Deus tem feito coisas tremendas aqui. Olha, Deus está nesse lugar e Deus quer abençoar a sua vida. Olha, forte abraço e Deus te abençoe. Amém? Bendito serei na terra, bendito